que se me dando aqui, eu começo. Ouvi. Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o São Paulo, com o técnico Thiago Carpini, super campeão da Supercopa do Brasil, super campeão de tudo, com todos os títulos. Então, vamos dar início a essa histórica entrevista. Boa noite, Carpini, tudo bom? Pedro Cunha da Vável Brasil. Carpini, hoje você se tornou o treinador mais jovem a conquistar um título com o São Paulo, desde quando seu mentor, Muricy, ganhou a Copa Conmebol em 94. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância do Muricy para que você conquistasse esse troféu que está aí do teu lado. E depois de pouco tempo de clube, como fica o coração, o sentimento de saber que você botou um quadro na parede e que todo jogador que passar pelo São Paulo ou o restante da história um dia vai ver a foto do Carpini e a foto desse grupo lá. Mais uma para o grupo, a sua primeira. Obrigado. Legal, eu fico... Vamos lá, vamos nos recompor aqui. Ei, som. Oi. Tá aqui, eu já pus, tá aqui. Vamos ajustar aqui, calma aí. Fala aí, som. Vamos com o Dimão, tá, gente? Peço a compreensão de vocês. Uma celebração como essa, importante também. Você ainda se recorda da primeira questão? Quer que ele repita? Não, recorda, pode deixar. Tá ligado? Oi. Bom, momento, né, único, especial, marcante na minha vida. Eu acho que você citou como exemplo aí o Muricy, né? Mas antes e também, né? Eu queria retificar aqui, mais uma vez, eu disse isso na primeira coletiva, da coragem que teve o São Paulo Futebol Clube, né? E o São Paulo foi pioneiro em muitas coisas na sua história. E mais uma vez em oportunizar, por mais que eu acredite, eu sei da minha competência, da capacidade, que os resultados me trouxeram a essa oportunidade. Mas daí a você ter a oportunidade, a gente precisa de um pouco de coragem no futebol, onde as pessoas primeiro se protegem, depois buscam suas convicções. Então agradecer ao presidente Júlio, ao Belmonte, ao Nelson, ao Muricy, ao Rui, que é um cara que às vezes fala-se pouco, mas ajuda todo no contexto da engrenagem para as coisas funcionarem e eu ter essa tranquilidade para trabalhar. O São Paulo tem uma equipe muito boa, e o que o São Paulo tem de melhor são as pessoas. E, paralelo a isso, um multicampeão como o Muricy, um grupo fantástico, as pessoas daquele centro de treinamento. Eu me sinto em casa, parece que eu estou no São Paulo há muito tempo. Então, feliz por esse momento histórico, semana muito importante, muito vitoriosa, né, na minha vida. Uma semana de uma quebra de tabu, uma semana de uma conquista. E eu queria aproveitar também a oportunidade e agradecer ao professor Dorival, compartilhar esse momento com ele. Pois o que foi construído lá atrás nos trouxe a esse momento. Hoje foi um título de um jogo, mas esse título começou lá atrás, numa consolidação de trabalho, com a conquista da Copa do Brasil, com tudo que essas pessoas do respaldo, diretoria, Dorival, sua comissão e esses atletas construíram, e eles nos permitiram fazer parte dessa história, nos receberam tão bem desde o primeiro dia que eu cheguei no São Paulo Futebol Clube. Então, eu precisava de alguma maneira contribuir com esse processo, e eu acho que estamos no caminho. Hoje, momento único e marcante na minha vida, na vida do São Paulo. Ganhamos tudo, não falta mais nada, mas a gente vai continuar trabalhando sempre por mais. Carpini, tudo bem? Aqui no meio. Tudo bem. Parabéns. A gente conversou na coletiva de terça-feira sobre pequenos títulos sem taça que você obteve no ano passado e com a quebra do tabu, né? Com o Água Santa numa final, Juventude, e depois o tabu na Arena. Hoje é um título com taça, e ela está aí do seu lado, inclusive. Então eu queria que, você já passou um pouquinho do sentimento, mas o quanto é importante para um técnico em 5 partidas, com meia temporada feita, que você só pegou a última semana,
ganhar um título, estar com a taça do lado, levantar uma taça como treinador de São Paulo? E se você puder responder uma segunda, e acho que você pode, por que São Paulo impõe tanta dificuldade ao Palmeiras? Bom, eu acho que é a consolidação, né, para mim, profissional, pessoal. Toda conquista, ela é muito difícil. Vencer é muito difícil, ela é muito importante. Uma conquista com o São Paulo é um peso totalmente diferente, é uma outra conotação, né? Então isso, sem dúvida, me coloca num momento de carreira, talvez num patamar, numa prateleira diferente. Eu sei que com isso aumenta-se a expectativa, a responsabilidade, precisa aumentar o trabalho, os resultados precisam continuar acontecendo, é só um início, mas eu sei o que minha família, as pessoas estão mais próximas de mim, agradeço muito a Deus por esse momento, eu sei tudo que eu já vivi, né? Claro que a gente sempre imagina o melhor, a gente trabalha por esses momentos, mas não tem como negar que nem eu mesmo esperava que há 15 meses atrás eu estava sendo eliminado de uma Copa Paulista, da Água Santa, 15 de Piracicaba, né? Não era nem Série A, nem B, nem C, nem D, era uma Copa Paulista, e como a vida ela é feita de surpresas e oportunidades. Então, mais do que falar do que esse sentimento, queria falar um pouco desse sentimento e dessa loucura que é a vida, né? Para as pessoas que estão preparadas. E eu me sinto um cara preparado, abençoado, e que isso seja uma constância, num constante aprendizado. E a segunda... Por que é tão difícil para o Palmeiras? Ou por que São Paulo complica tanto o Palmeiras? É um duelo de dois grandes clubes, né? Eu acho que a rivalidade, ela é histórica, né? O São Paulo impõe sempre muita dificuldade, não só por esse momento, essa capacidade desse elenco que foi montado, dessas peças pontuais que a diretoria buscou para fortalecer ainda mais o que já era bom. Então eu acredito que essa rivalidade ela vai ser sempre dessa maneira. Eu acho que alguns adversários, independente do momento, você cresce um pouco. Eu acho que o São Paulo tem um pouco dessa mística contra esse rival, né? Da mesma maneira, ressaltar também o jogo que foi o do Corinthians, né? Na terça-feira, o clássico, a quebra de um tabu que nos incomodava. E independente da situação do adversário, nós vimos também a dificuldade que nos impôs. Então acho que tem um pouco disso também no futebol. Carpini, parabéns pela vitória, pelo título. Muito se fala do elenco do Palmeiras, né, da qualidade do elenco do Palmeiras, talvez mais pelas conquistas do que propriamente pelos nomes. O Palmeiras tem um bom time, mas, na minha opinião, não vejo um elenco com tantos nomes de qualidade assim. E o São Paulo, esse ano, tem um elenco muito mais completo, com mais opções, com pontas de velocidade, jogadores, opções na maioria dos setores do campo. Hoje você foi para essa final sem 4 jogadores que têm total capacidade de serem titulares. Rodrigo Nestor foi titular, Lucas Moura, Rames Rodrigues e o Igor Vinícius. Isso mostra também a força do elenco do São Paulo, o quão forte esse clube tem se tornado nos últimos anos. O que você vê aí de diferença de elenco? O São Paulo hoje pode ser taxado como um dos melhores elencos do Brasil também, após esse título? Não, eu vejo que nós temos, sem dúvida, um excelente elenco, um elenco que foi, né, como eu disse, escolhido peças pontuais para aumentar o seu nível de capacidade, de competitividade em todos os setores da equipe. Eu vejo o elenco do São Paulo também muito parelho com o Palmeiras e com outras tantas equipes também. Não é por conta de uma vitória, de uma conquista de um título que nós temos o melhor elenco do Brasil e que nós não temos defeitos, limitações e coisas a serem melhoradas. Mas acho que no momento como esse, as coisas a serem melhoradas e as limitações, eu guardo para mim, para o meu elenco, para a nossa semana de trabalho. Nesse momento eu quero só valorizar a boa equipe, o ambiente que nós temos de atleta, de pessoas dentro do nosso vestiário. Sem dúvida, é sim um elenco muito forte, muito competitivo, mas que sempre precisa evoluir, buscar as suas melhoras. E quando eu digo melhoras, eu não digo de contratações, eu digo de nós nos melhorarmos enquanto equipe, né? Coletivamente, individualmente. Eu acho que esse é o nosso desafio. Como eu falei na pergunta anterior, aumenta-se a expectativa, né, em relação à sequência do São Paulo. Então, eu acho que somos um bom time, somos um bom elenco, mas nós temos coisas a serem melhoradas, ajustadas. Não somos melhores nem piores que ninguém, mas somos uma equipe muito forte, muito competitiva
e que nós vamos trabalhar muito para ter um ano vitorioso. Carpini, boa noite, parabéns pelo título. Queria que você falasse como é que foi a preparação para esse jogo. O Lucas chegou a fazer algum teste antes aqui, ou você já sabia que ele não teria condições? E queria que você falasse da escolha pelo Nicão. O que você viu nele, no futebol dele, que te permitiu substituir o Lucas e no Nicão jogando por aquele lado esquerdo? O Lucas fez o possível para estar em campo. Tudo que foi dentro do nosso alcance, do alcance do atleta principalmente, foi avaliado próximo da partida. Infelizmente não se sentiu seguro. E o atleta ele tem que estar seguro, ainda mais para jogar um jogo desse tamanho, uma decisão tão importante e muito nobre também do Lucas, né? Ele entender que não era o momento dele ajudar, por não se sentir tão confiante, talvez algo ainda estranho que a gente precisa entender melhor amanhã o que aconteceu, né? Se existe algum processo que carece de um período maior para a recuperação dele ou não, mas foi feito o possível para ele estar em campo, infelizmente não aconteceu. O Nicão, eu tive a oportunidade de enfrentar o Palmeiras algumas vezes e nessa formação com uma dobra do Mike e Marcos Rocha, eu também já tive a oportunidade de enfrentar, né, a equipe do Abel, e eu entendia que naquele momento, daquele lado do campo, nós precisávamos de um pouco de profundidade. Por mais que o Lucas vinha atuando ali de fora para dentro como um meia, ele é pé contrário. E talvez o mais óbvio que vinha participando dos jogos era o Galopo, mas ele ficaria muito parecido com a característica do lado contrário do Wellington Rato. Eu acho que era um lado a ser explorado um pouco mais, tamanha a ofensividade do Mike. Em alguns momentos o Marcos Rocha um pouco mais exposto, tendo que o Gomes sair para fazer umas coberturas. Então a gente trabalhou muito em cima disso. E o Nicão, a ideia, por ele ser um pé esquerdo, era uma dobra, dele fazer uma dobra, né, no pé aberto, para a gente ter um volume ofensivo, fazer essa bola passar um pouco mais, e explorar um pouco mais essa situação, já que do lado contrário nós não tínhamos, né, até pelas características do Rato e do Rafinha, nós não tínhamos essa profundidade. Né, e a escolha pelo Nicão foi pelo que ele tem feito nos treinos. Né, acho que o ano passado não foi um ano tão bom para ele, mas o São Paulo tem uma coisa que eu também tenho comigo, de não desistir das pessoas. E o Nicão é um atleta do clube, já mostrou em outros momentos a sua capacidade, acho que reencontrou a alegria de jogar futebol, está feliz no São Paulo, vai nos ajudar, assim como tantos outros, assim como o retorno do Michel, que foi um pouco comprometido ao período da pré-temporada dele, com algumas lesões, perdeu-se um pouquinho de tempo, então acho que por isso dividir um pouco o jogo com os dois e mantendo a característica do pé aberto. Então foi importante, eu pensei um pouco nessa estratégia, num plano de jogo para a escolha do Nicão. Carpini, boa noite. Aqui. Aonde? Aqui. Desculpa. Boa noite, parabéns pelo título. Claro, a decisão do Rames viajar ou não com o grupo é algo particular do jogador, mas a dele ser relacionado foi uma decisão sua ou foi uma decisão do próprio Rames? Porque depois do jogo contra o Corinthians pareceu que dependia mais do jogador dar o ok para você a respeito da condição. Foi exatamente isso ou foi uma decisão sua? Dele ser relacionado? Não, uma decisão minha, mas como eu falei, as decisões a gente toma muito em conjunto, né, ouvindo o atleta. Rames é um cara que dispensa comentários, sua carreira fala por si só, como eu falei em outros momentos. Não teve nada de, para nós, tão anormal dele não estar aqui. Talvez tenha sido mais importante ele ficar em São Paulo, né, para a gente seguir nesse período de adaptação, aquilo que a gente espera que ele evolua em alguns conceitos, em alguns aspectos para nos ajudar. Então, tudo perfeitamente normal. Ele foi relacionado por mim, mas depois nós entendemos também que talvez seria muito mais proveitoso ele ficar em São Paulo. Carpini aqui no meio. Queria que você falasse sobre o Rafinha, né? Ele fez o segundo jogo dele na temporada, se doou muito nessa decisão e saiu chorando praticamente, né, por perder a decisão. É um jogador que você vai perder por um tempo aí nesse processo? Eu acredito que sim, mas eu não tenho como te afirmar isso agora, antes da gente ter toda a avaliação clínica, né, a avaliação de imagem, vai passar por exames com certeza. Nós sabíamos do risco, né, então vale ressaltar o que é o São Paulo, o que é esse elenco. O Rafinha é um espelho desse nosso bom ambiente, desse time comprometido. Ele sabia das suas limitações para a partida de hoje, físicas e clínicas, e mesmo assim se dispôs a estar junto, a nos ajudar. Foi no limite, jogou no sacrifício, então a gente vai muito mais enaltecer, né, a coragem, um cara multicampeão, né,
ganhou quase tudo, se não tudo na carreira, e ele viu o tamanho da importância de estar em campo hoje para esse grupo, para esse projeto, para o São Paulo. E uma coisa que eu compartilhei com eles, eu acho que o Rafa, o próprio Luiz Gustavo, que são jogadores com uma idade um pouquinho mais elevada, compartilham da mesma ideia. Era muito importante que o Rafinha estivesse em campo, porque a gente sabe que viver momentos como esse não é fácil, e a gente sabe que eles estão muito mais próximos do fim do que do começo. Eu não sei quando eles teriam uma oportunidade de viver uma final de Supercopa novamente. Então seria muito importante que ele fizesse o que ele fez, todo o esforço para estar em campo, e sem dúvida nos ajudou dentro e fora de campo. Carpini, à sua esquerda aqui. Boa noite, parabéns, José Paes da TV Gazeta. Você merece demais esse título. Parabéns à diretoria pela escolha tua para ser técnico depois do professor Dorival. O Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, disse que a Supercopa não é uma competição, e sim um prêmio da CBF a 2 vencedores do ano passado. Qual que é o tamanho dessa Supercopa, na tua opinião? Todo título é gigante, né? É um título que faltava na história do São Paulo, não falta mais. São Paulo agora ganhou absolutamente tudo. Não só... Todo jogo ele é importante. Vencer é muito bom, ainda mais quando você tem uma equipe como a nossa, que acostumou a vencer. Eu acho que cria-se um hábito. E o São Paulo trabalha muito e habituou-se a ser uma equipe vencedora, e a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Eu penso um pouco diferente, mas respeito a opinião de todo e qualquer profissional. Mas título é título, troféu é troféu. A importância para mim e para o São Paulo ela é gigantesca, né? Então eu valorizo muito o que nós fizemos. Como eu disse, respeito com toda sinceridade a outras opiniões em relação a isso. Professor, aqui, parabéns pelo título. Queria te perguntar sobre o Rafael, né? Acabou sendo herói dessa conquista, jogando na casa dele aqui no Mineirão, né? Como é que foi para você ali depois com ele ter esse momento especial assim com o Rafael ali no vestiário? Bacana, né? O Rafa, o cara também dispensa comentários. Merecidíssimo o tanto que esses caras trabalham, e não só enaltecer o tamanho da importância do Rafa na decisão de hoje. Quando vai para os pênaltis, a gente fica muito ali esperando o goleiro ser muito decisivo, mas enaltecer também o Jandrei, os meninos que ajudam no dia a dia, porque sem dúvida isso eleva o nível do Rafa, a competitividade em todos os setores. Então o Jandrei tem feito grandes jogos e ele tem ajudado a melhorar o Rafa e o Rafa a melhorar o Jandrei, claro, com o trabalho do Márcio, do Otávio. Então não que eu não queira dar o mérito para o Rafa, mas muito pelo contrário, o mérito é dele, é do Rafinha, é do Arboleda, é de todos nós, é do São Paulo. Mas só enfatizando também que o que ajuda muito a melhorar o profissional, né, é essa competitividade interna, é ter uma sombra. Então o Rafa está de parabéns, sem dúvida ele se sente em casa aqui, viveu muito tempo da sua vida, assim como o Alisson também, brinquei com ele antes da partida, falei, tá em casa, são alguns jogadores que conhecem o Mineirão, e acho que para eles tem também um sabor especial serem campeões e vencerem aqui. Carpini, boa noite. Desculpa. Parabéns pelo título. O Abel falou no meio da semana que você conhecia mais ele do que ele conhecia você. Você acha que depois desse título deu para ele te conhecer quem é o Carpini? Não, eu acho que assim, não é Carpini e Abel, é São Paulo e Palmeiras, é Supercopa, é título. Esses duelos vão acontecer no decorrer do ano. O Abel é um cara que eu admiro, multicampeão, né? Nada em relação a uma rivalidade, eu acho que isso... E eu acredito que quando ele se refere a isso, é natural que eu conheça mais ele. O Palmeiras está em evidência há quantos anos disputando o título, então está todo mundo querendo sempre vencer quem está em cima, isso é normal, né? Eu não vejo de maneira negativa, não. Eu vejo que o São Paulo hoje foi superior, o São Paulo foi mais eficiente, o São Paulo foi vitorioso, o São Paulo foi campeão. Não tem Abel e Carpini, tem o São Paulo. Carpini, parabéns pelo título, Marcelo Azan do All Sport. O PVC, nosso companheiro, tem uma frase sobre você que eu acho que tem muito propósito, que é: você foi o técnico maior campeão sem título de 2023, que você é vice-campeão do Água Santa. Foi o maior campeão sem título de 2023, porque você é vice-campeão com a Água Santa do Paulistão, que para muitos é o estadual mais difícil do Brasil, e você pega o Juventude como vice-lanterna e termina como vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro.
Só que essa semana você quebra um tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena de 10 anos e vence a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras aqui no Mineirão. Fala um pouco dessa tua semana, pessoalmente. Legal, eu gostei dessa frase do PVC. Semana fantástica, incrível, única, né? Um tabu que incomodava assim, o São Paulo, por mais que a gente queira, em alguns momentos, vocês sabem disso, tirar um pouco o peso dessa responsabilidade, porque o jogo e o clássico por si só ele já tem uma responsabilidade, um peso muito grande que esses atletas carregam. Eu acho que o quanto a gente puder amenizar e dividir é o meu papel também. Né? Então, essa quebra do tabu, a invencibilidade no Campeonato Paulista, a liderança do grupo, então tudo isso valeu demais. E eu tinha plena certeza do tamanho da importância dessa semana. Nós poderíamos agora estar aqui justificando uma semana ruim, a perda de um clássico, de 2 clássicos, talvez a perda de um título, o discurso seria outro, os questionamentos seriam outros e é perfeitamente normal, né? Isso faz parte do processo. Trabalhamos num meio onde às vezes prioriza-se muito o resultado, né? Eu acredito todo num contexto, mas claro que para um início de projeto, para 2 jogos tão grandes, para uma semana tão importante, para um time do tamanho do São Paulo, existe o projeto, mas existe também o resultado para ter o projeto. Então foi uma semana muito importante para mim, mas eu sei que isso aumenta a expectativa do torcedor, aumenta a expectativa de todos, a responsabilidade. Então, assim, bem claro, nós vamos ter dificuldade durante a competição, nós vamos ter dificuldade durante as competições, durante a temporada, nós vamos continuar ganhando, nós vamos perder, então muita coisa vai acontecer. O importante é a gente continuar nos fortalecendo enquanto grupo, o torcedor continuar fazendo essa festa maravilhosa que tem feito no Morumbi e aqui fora de casa também, né? A gente se sentiu em casa aqui no Mineirão e juntos assim somos sempre mais fortes, né? O São Paulo se faz muito mais forte com o apoio de todas essas pessoas e, como eu falei, momento único essa semana na minha vida. Boa noite, Carpini. Tudo bem? Tudo bem. Queria que você refletisse sobre 2 momentos de hoje. Você falou sobre o quão a vida pode ser louca. Há pouco mais de um ano você estava disputando uma Copa Paulista. Hoje no vestiário estava tocando Vida Louca, do Racionais. Queria saber o que estava passando na sua cabeça naquele vestiário, pré-jogo, que podia ser a chance do seu primeiro título. E quando termina o jogo, você é um dos últimos a sair, porque você fica tirando fotos ali com torcedores. O que passou na sua cabeça antes do jogo, a possibilidade do primeiro título, e depois, ao tirar fotos com torcedores, já sendo campeão pelo São Paulo? A possibilidade do título, desde quando acabou o jogo da terça-feira, o nosso primeiro clássico da semana, eu vinha sonhando com esse momento, sabíamos da dificuldade, do que nós enfrentaríamos aqui, como foi difícil essa vitória, como São Paulo, os atletas desse grupo, eles precisam valorizar muito o que eles conquistaram. Eu confesso que já no vestiário eu não consegui pensar muito no pós. A minha ideia era entender se tudo ia funcionar como nós planejamos e treinamos, pensando o que o adversário pensava do outro lado, para a gente poder de alguma maneira não ser surpreendido em algum aspecto, dar o máximo de informação para os atletas. Então acho que o foco vira tanto nos detalhes da partida que você acaba não tendo a percepção e a noção da grandeza dos fatos, né? E em relação à música é a mesma coisa. Acho que eu fico tão concentrado ali no que a gente precisa fazer. A gente sabe que o treinador ali é muito a base ali, né? Talvez o equilíbrio emocional da equipe, os momentos de dificuldade. Eu sei que eu já tive do outro lado, o cara sempre dá uma olhadinha ali para fora e ele precisa sentir uma energia boa. Então eu procuro estar sempre bem para poder ajudá-los de alguma maneira. Carpini, boa noite. Dina Almeida, do Grupo BH Esportes. Seja bem-vindo e parabéns pelo título. E obrigado. Considere Minas Gerais como a sua casa, sim, senhor. Obrigado. Eu queria que você compartilhasse com a gente a sensação do primeiro título à frente do São Paulo e como que é a sensação de ser representante dessa nova geração de técnicos jovens. Bom, bacana. Boa pergunta. Sensação única, feliz demais pelo momento. E aí eu dou uma ênfase maior na segunda pergunta, né? Não tirando o mérito de quem vem de fora de maneira nenhuma. Só que existem treinadores bons fora e existem ótimos profissionais aqui também, né? Se você pegar talvez uma média, eu acredito que eu não estou falando besteira, nunca fiz essa conta,
mas a margem dos que deram certo é bem maior, ou bem menor do que os que deram errado. Né? Então, eu também não sou contra, eu acho que a gente tem que abrir as ideias e olhar um horizonte de maneira diferente, procurar entender o que eles têm feito de bom. Algumas coisas a gente vai acreditar, outras não, são convicções, são ideias, não existe o certo e o errado, mas se o cara é vitorioso, se o profissional ele é vitorioso, independente da sua nacionalidade, algo de bom ele tem para ganhar, porque ganhar não é fácil. Mas, por outro lado, eu represento, acho que hoje não digo um alento, mas talvez um recomeço para uma safra de jovens treinadores, que existem excelentes profissionais aqui no nosso país. Eu vim da Série B o ano passado, eu disputei alguns estaduais, só o Campeonato Paulista, alguns estaduais que eu digo, uma sequência de campeonatos paulistas, e eu enfrentei grandes treinadores com muitas ideias bacanas, mas em algum momento talvez falte a oportunidade que graças a Deus eu tive, graças ao São Paulo que teve coragem e me oportunizou. E da mesma maneira que a gente oportuniza e valoriza o que vem de fora, tem muita coisa boa aqui dentro para a gente também oportunizar e valorizar. Eu acho que tem lugar para todo mundo, as pessoas competentes elas se estabelecem, e eu acho que isso só eleva, né, o nível do futebol. Quem vem de fora com boas ideias, conquistando e ganhando, é bom para nós, e a gente segue, eu acho que sempre numa constante evolução, procurando enxergar o que as outras pessoas também têm de bom, independente de nacionalidade, se é jovem, se é um pouco mais vivido, menos vivido. Acho que isso indifere, a capacidade não está atrelada à idade, nem à nacionalidade. Tiago Carpini, boa noite. Flávio Albuquerque, do canal A Torre, de Belo Horizonte. Como que a vida é capaz de pregar peças, né? Você, se não me falha a memória, com 32 anos, parou de jogar futebol, não é isso? 33 para 32, 34. 33, isso. Mas nessa faixa etária. E com 39 agora conquista... Em Minas, na Caldense. Isso daqui. Em Minas ele ganhou o primeiro título. Bacana. E com 39 agora conquista esse título pelo São Paulo. Como que o jogador Tiago Carpini aproveitou essa experiência toda no campo para agora o treinador Tiago Carpini? O que você busca da época de jogador que você utiliza hoje, e isso foi fundamental para esse título da Supercopa pelo São Paulo, Tiago Carpini? Acho que a primeira coisa que eu busco, uma coisa que eu não quero perder, é me colocar no lugar do atleta antes de tomar uma decisão. Eu preciso, no mínimo, ser coerente, ser justo, né? De uma maneira transparente, falando a verdade, olho no olho. Eu já tive alguns treinadores que, como a gente fala dentro do vestiário, conta muita história, e eu não sou dessa linha. Eu acho que a verdade, por pior que seja naquele momento, ela é a verdade. Então, respeitar o atleta, entender que antes do atleta também tem um ser humano, tem um pai de família, tem um filho, e é uma responsabilidade muito grande que ele traz consigo, e em que em muitos momentos da trajetória, da caminhada, ele precisa mais de um apoio do que de uma porrada. Outros não, outros precisam da porrada. A gente tem que entender rápido o perfil de cada um. Acho que essa percepção, esse feeling de vestiário, de entender o ambiente, sem dúvida, esses anos como ex-atleta, por mais que não tenha atingido na minha carreira o altíssimo nível, né, eu acho que me ajuda. Eu tive alguns bons momentos na minha vida, joguei em clubes grandes, clubes menores, clubes com calendário, sem calendário. Eu acho que tudo isso me fez não só o melhor profissional, mas o melhor ser humano, para procurar entender as pessoas antes de tomar as decisões. Então, acho que isso atrelado a esse feeling. Eu acho que quem viveu dentro de um vestiário por um período grande, eu acho que sai na frente em algumas coisas. Claro que isso também não te credencia a ser um bom profissional. A capacitação ela é muito importante. Eu acredito que as duas coisas, né, a vivência, a experiência com a parte teórica, com os estudos, com a parte teórica, com os estudos, eu acho que é a combinação perfeita. Carpini, Daniel Lian, da Jovem Pan. O que a torcida do São Paulo e os próprios dirigentes que até estão aqui prestigiando a sua entrevista coletiva podem esperar os próximos voos de Tiago Carpini, que conseguiu quebrar um tabu que técnicos de renome no cenário nacional não conseguiram na Arena Corinthians, conquistam um título que era o que faltava na Galeria do São Paulo? Eu gostaria de saber se já caiu a ficha, num curto espaço de tempo, tantas conquistas de expressão. Está caindo, né? A gente vai assimilando tudo o que está acontecendo.
Não, eu acho que não é nem só esperar do Thiago Carpini, é esperar do São Paulo, né? Mas como foi uma pergunta mais direcionada a mim, eu acho que esperar o mesmo empenho, a mesma alegria em estar todos os dias no clube trabalhando e me sentir muito feliz no São Paulo. Esperar erros, acertos, às vezes mais erros do que acertos, que isso me faz melhor. Né? Ouvir as pessoas, a gente não abre mão de algumas convicções, as decisões elas cabem sempre a mim, né? Porque o ônus e o bônus, ele é meu, talvez mais o ônus do que o bônus eu prefiro dividir, porque a gente sabe o quão difícil é lá dentro. Mas esperar um cara que quer melhorar, quer evoluir, quer aprender, quer continuar conquistando, gosto muito de ganhar, sou muito competitivo durante a semana, no dia a dia, e encontrei um grupo também já com essa mesma chama de gostar de vencer, então acho que isso facilitou toda a adaptação. Então acho que agora vamos comemorar, viver esse momento, e a partir de amanhã virar a chave, voltamos o foco no Campeonato Paulista. Quarta-feira temos um jogo muito difícil contra o Água Santa, temos nossas pretensões, nossos objetivos dentro dessa competição, e assim sucessivamente. Carpini, boa noite. Aqui Felipe Camilo, jogada 10, parabéns pelo título. Obrigado. Eu queria falar com você sobre elenco. Quando você vê que o Lucas não pode participar do jogo, você escala o Nicão numa posição contrária. No intervalo, você bota o Michel Araújo, que não jogou nenhuma partida na temporada. No segundo tempo, o Rafinha sente, entra o Moreira de 19 anos numa decisão, e todos entram sabendo do peso do que é disputar uma final com a camisa do São Paulo. Eu queria saber de você como você fez para conseguir gerir tão bem o elenco em tão pouco tempo, e aonde esse elenco ainda pode chegar nessa temporada. Foi o que eu falei na pergunta anterior, verdade, respeito e cobrança e trabalho. Trabalho com o mais jovem, trabalho com o mais experiente. Eu costumo trabalhar bem com o grupo, com o elenco, não com os atletas que vão iniciar a partida. A gente procura dar atenção e informação a todos eles. Então isso mostra como o nosso grupo é forte, como o São Paulo é forte, principalmente quando nós estamos dessa maneira, sempre juntos, né? E levando em consideração também que o Moreira teve um período de pré-temporada comprometido, controlando a carga, teve um problema físico, né, clínico na verdade, uma lesão, e não tínhamos o Igor Vinícius, então você vê que tanta coisa boa, né? O Rafinha sentindo, o Igor fora, e ainda tínhamos o Moreira que entrou e fez uma grande partida, foi importantíssimo. Ele salvou uma bola no primeiro tempo que praticamente a mesma sensação de fazer um gol, então não só o Moreira, mas a entrada do Eric, do Ferreira. Você vê a alegria do Luiz Gustavo, parece que está conquistando o primeiro título, um cara que em 2 jogos pelo São Paulo fez 2 gols e hoje sequer participou. Então esse é o São Paulo, esse é o nosso grupo, esse é o nosso ambiente, realmente é uma família. E a gente vai nunca perder isso, porque isso nos faz mais forte. Carpini, aqui no meio, aqui, tudo bem? Queria te ouvir sobre um tema que não é necessariamente do jogo, mas tem muito a ver com ele, que é o ambiente, a torcida, né? Hoje a gente voltou a ver um clássico entre 2 times de São Paulo, disputado em um outro estado, com o estádio meio a meio. 41 mil pessoas hoje a gente viu aqui no Mineirão. E tudo correu bem, né? Um outro incidente, mas coisas muito pequenas, né? E a gente tem essa luta para que as torcidas voltem aos estádios, para que a gente possa ver o adversário no estádio. Isso é muito importante. Nos clássicos em São Paulo há muito tempo isso não acontece, né? Queria te ouvir um pouco sobre esse tema, como você viu o ambiente, como você encara, como você vê essa questão específica das 2 torcidas e para o futuro, se isso pode ser uma coisa que a gente tem esperança de retornar de fato. Para nós profissionais que estamos ali dentro de campo, e acredito que para vocês também, profissionais que estão ali dentro, né, acompanhando, é diferente, né? Eu acho muito bacana. Uma pena que os fatos, os incidentes por parte de algumas torcidas, não digo nem, a gente generaliza quando fala de torcida, mas de pessoas dentro da torcida, tenham levado a atitudes drásticas, assim. Eu acho que o futebol perde com isso. Eu peguei um pouco também da época, ainda quando atleta, que eram divididos. Peguei o Mineirão aqui antigo, quando tinha geral dividido, um clássico Atlético e Cruzeiro. E para o atleta é diferente. Eu acho muito bacana. Se nós cooperarmos, né, e as pessoas se conscientizarem que isso é um esporte, existe sim uma rivalidade, claro, mas uma rivalidade com respeito, saudável, sem violência. Quem sabe no futuro próximo isso possa voltar a acontecer. Eu sou a favor, mas enquanto você consiga fazer isso com segurança. Caso contrário, seguimos.
Carpini, aqui, boa noite. Prazer estar falando com você, Guilherme Alves da Versus Esporte. Seja bem-vindo a Belo Horizonte e parabéns pelo título. Carpini, a gente sabe que, infelizmente, no futebol brasileiro, a gente tem um imediatismo quanto aos resultados. Se a gente não tem resultados em um mês, automaticamente o trabalho é péssimo. Se a gente tem, o trabalho é maravilhoso. E quando você chegou ao São Paulo, você sofreu críticas antes mesmo de você jogar, por conta da sua idade, porque talvez seria muito novo. E a resposta em palavras tinha sido que não era porque você era muito novo, que você não tinha capacidade de comandar o São Paulo. E em atos você também respondeu isso, quebrou um tabu contra o Corinthians e hoje vence o título da Supercopa. Como que esses jogos dão tranquilidade para você trabalhar aqui para frente e como que você avalia a sequência da temporada do São Paulo? Bom, esses jogos eles são, como eu falei, divisor de águas, né? A gente sabe que quando se pede um clássico, pode ser que cause um certo desconforto, uma desconfiança da continuidade, né? E isso pode sim atrapalhar uma sequência de trabalho, de construção de ideias, porque o trabalho, em função disso, ele pode ser interrompido, né? E não existia continuidade dentro daquilo que vinha sendo planejado. Eu acho que dá sim uma tranquilidade, uma segurança, mas por outro lado aumenta-se também a nossa responsabilidade com nós mesmos, com o nosso torcedor, de continuar sendo um time vitorioso, competitivo. Eu acho que uma das grandes virtudes que nós temos é reconhecer nossas limitações, e quando a gente reconhece isso, a gente é ainda mais forte, porque a gente acaba se superando em determinados momentos da partida ou de determinada competição. Então, em relação a essa desconfiança do início, eu respeito. Às vezes a gente não concorda com algumas coisas, né? Mas as pessoas, elas têm direito a opinar, principalmente vocês que formam opinião. E nós, enquanto profissionais, se a gente não concorda, o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar, porque são opiniões, né? Então, eu acho que talvez é muito aceitável tudo isso, por conta da idade. Quando se falou lá atrás, acho que hoje isso já... Eu nem falo mais em relação a isso, porque já ficou para trás. E também não é porque nós vencemos, esse início foi maravilhoso, nós tivemos uma semana incrível, vencemos o título, quebramos o tabu, começamos com vitória no Campeonato Paulista, que também nós somos os melhores e que está tudo de maneira pronta para a nossa temporada. Coisas a serem melhoradas e ajustadas o tempo todo, então... mas, sem dúvida, o saldo é muito positivo e dá uma segurança para a continuidade. Carpini, Matheus Arantes do Portal Metrópolis aqui. Parabéns pelo título. Eu queria que você falasse sobre a série de tabus. Queria saber a sensação, como não fazer se acomodar, e eu quero saber se o Soberano está de volta. Acho que a quebra de tabu é muito boa para aquele momento. E se a gente não souber lidar com sucesso, talvez é um pouco perigoso. Para o elenco, para mim, que sou ali a base, talvez, né, desses caras aí, em relação a uma referência por estar no comando técnico. Então, acho que a gente precisa continuar melhorando, se superando, evoluindo, crescendo, vencendo, né? Eu não vejo de maneira diferente que não seja o trabalho, muito trabalho, e isso nós temos dentro do nosso ambiente de vestiário. Um grupo forte mentalmente, um grupo comprometido, e como eu falei, a gente sabe que aumenta a responsabilidade e a expectativa, e isso é natural. Então a gente precisa trabalhar mais, treinar mais, corrigirmos tudo que nós precisamos corrigir para a gente seguir numa evolução. E o São Paulo, eu acho que nos últimos anos ele vem num processo de reestruturação, e eu estava ali no campo falando com o pessoal da imprensa e numa entrevista junto com o Calheri, e é bacana de você ver quando o atleta reconhece o trabalho que está sendo feito nos bastidores, de melhorias, de infraestrutura, de vestiário, claro que nós temos dificuldades, isso é normal, mas assim, é muita seriedade, é muito trabalho, e quando o atleta reconhece e vê essa verdade por parte de quem comanda, as coisas fluem de maneira mais positiva. E eu acredito que nos últimos anos, com esse respaldo, com a nossa staff, com o suporte da diretoria, com as pessoas tão competentes que tem dentro do São Paulo, o São Paulo volta a ser o São Paulo que sempre foi, o São Paulo vitorioso, o São Paulo que sempre brigou por títulos, o São Paulo pioneiro em diversas coisas, que cansou de fazer história na sua história, e que a gente possa continuar a passos largos aí para toda essa reestruturação que o clube passa dentro e fora de campo.
Carpini, primeiramente, parabéns pelo título. Lucas Abdala, da Web Rádio Dimensão Esportiva. Eu gostaria de te perguntar qual característica que você conseguiu enxergar do São Paulo no jogo de hoje, que você conseguiu implementar dentro do que foi apresentado no dia de hoje, em tão pouco tempo de trabalho. O Muricy chegou a dar uma declaração falando: os jogadores gostam de jogar no São Paulo hoje. E eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso, o do ambiente de trabalho, não só com o trabalho do Dorival anteriormente, e também com o suporte do Muricy para todo o trabalho bem feito aí que você vem fazendo no São Paulo. Obrigado. Obrigado. É um time que foi montado, né, e foi ainda mais fortalecido para essa temporada, em cima de características que nós pensamos para o futebol, né? O Dorival, eu penso de maneira muito parecida em determinadas situações, e o que nós respeitamos aqui para essa formação de elenco é o DNA do São Paulo. Um time que gosta de ter a bola, um time de um jogo vistoso, um time de uma maneira, de um futebol impositivo, de talento, de competitividade. Eu acho que tudo que requer também o futebol. Então, acho que nós encontramos essa facilidade porque o trabalho já vinha acontecendo. Dentro disso, a gente vai propondo sempre novas ideias para poder melhorar cada vez mais, né? Eu falo para eles que o sucesso, depois do sucesso, ele é muito difícil. E talvez o que nós fizemos no ano passado, de esforço, de entrega, o preço que nós pagamos para esse ano não seja o suficiente, precisa ser feito algo diferente, eles sabem disso. E em relação à declaração do Muricy, é exatamente isso. Como eu falo, o que o São Paulo tem de melhor são as pessoas, nosso ambiente é muito bom, tá no CT é muito gostoso, amanhã nós já estamos lá de novo treinando e ninguém reclama. O máximo que eles pedem é para não treinar de manhã, treinar tarde, ter uma folguinha, porque hoje eles vão comemorar um pouquinho, eles merecem muito, mas eles sabem que a partir de amanhã a gente vira a chave, o foco total na nossa continuidade, que passa pelo jogo de quarta-feira. Carpini, boa noite, tudo bem? Novamente, parabéns pela conquista. Obrigado. Eu já falei com você pessoalmente lá no campo. Como que é a sensação de você saber que quarta-feira você enfrenta o Água Santa, né? Essa vez o jogo vai ser no estádio do Morumbi, já que ano passado foi no Allianz. E a sensação de enfrentar o time que abriu as portas para esse processo que você viveu até chegar agora, estar sentado agora na cadeira do São Paulo, conquistar hoje a Supercopa do Brasil. E a pergunta que eu acho que muita gente quer saber: quem seria o quinto a bater o pênalti hoje? Caso o Piquerez marcasse e aí sobrasse a cobrança, porque o Galopo já tinha cobrado, o Caleri também já tinha batido o pênalti, e a gente ficou na dúvida, quem seria o último? Valeu. Valeu. O quinto era o Diego Costa na nossa ordem. Treinou muito bem, diga-se de passagem. Jovem, de muita personalidade, fez um grande jogo e fecharia a nossa série. Em relação a enfrentar o Água Santa, o Água Santa é um clube que fez parte da minha história, tem um carinho enorme pelas pessoas, as amizades que eu levo para a minha vida, que eu construí naquele clube. Sou grato a tudo que nós vivemos lá, e me proporcionou uma oportunidade também de hoje estar aqui no São Paulo. Mas agora são situações diferentes, né? Eu sou São Paulo, eu estou num grande clube, eu tenho obrigações diferentes. Quando eu enfrentei o Água Santa naquelas quartas de finais do Paulistão, não que seja fácil para o pequeno enfrentar o grande, pequeno com todo o respeito, mas de uma proporção diferente. Mas você joga com menos responsabilidade. E agora nós temos mais responsabilidade, porque é uma equipe muito boa, muito bem treinada, uma continuidade de trabalho de 2023, né, um legado que nós deixamos lá. Então a gente sabe que vai ser um jogo de fundamental importância para nossas pretensões dentro do Campeonato Paulista. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos que estiveram presentes aqui no Mineirão ou que nos acompanharam de forma